Em nossa aula de física de hoje, nós vamos falar sobre as leis de Newton. Muito bem, a primeira lei de Newton é a famosa lei da inércia, e vamos relembrar o que é a inércia. Inércia nada mais é do que a tendência que os corpos têm em conservar a sua velocidade vetorial. Então, isso que é inércia. Então, a lei da inércia. Então, nós temos aqui o enunciado da primeira lei de Newton: todo corpo em repouso ou em movimento, retilíneo uniforme, continua nesses estados, a menos que seja obrigado a alterá-los por forças aplicadas sobre ele. Eu costumo dizer assim, primeira lei de Newton: todo corpo em repouso ou em movimento tende a permanecer em repouso ou em movimento, a menos que uma força seja aplicada sobre ele. Muito bem, meus queridos, temos aqui dois belos exemplos de aplicação da primeira lei de Newton. Nós temos inicialmente um ônibus parado em relação ao solo. Nós temos que o passageiro encontra-se inicialmente parado lá dentro do ônibus. O que acontece se a gente tem que aquele ônibus começa a arrancar? Ora, o observador tende a permanecer parado, ele tende ao quê? A conservar sua velocidade vetorial. Então, ele tende a permanecer parado em relação ao solo. Então, ao ônibus arrancar, por inércia, o nosso passageiro acaba indo para trás. Uma aplicação, então, da primeira lei de Newton. E o mesmo acontece quando temos que o ônibus está indo para frente, né? Com relação ao solo, o nosso observador também continua indo para frente. Se o motorista pisa no freio, se o ônibus desacelera, a tendência é que o passageiro continue, por inércia, indo para frente. Então, por isso que é importante o cinto de segurança. Então, o cinto de segurança é um bom exemplo de aplicação da primeira lei de Newton. Muito bem, vamos resolver um exemplo aqui. Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Considere as duas tirinhas a seguir. Um corpo em repouso tende a... Nós temos que os cachorros ali de um trenó estão vendo um coelho, acabam correndo, né, indo atrás do coelho. Então, nós temos que ali o passageiro acaba caindo, né, ficar em repouso, ele completa. Depois temos um skatista, um corpo em movimento, tende... Então, ele está em movimento e acaba ali tropeçando o skate em uma pedra. E a tendência que ele tem, obviamente, é de continuar em movimento, que é o que ele diz, a permanecer em movimento. Essas tirinhas representam expressões diferentes da lei da... Uma fala do repouso tende a permanecer em repouso, né, que é a lei da inércia, ou em movimento tende a permanecer em movimento. Obviamente, a letra A é a correta, certo? Muito bem, vamos seguir. Segunda lei de Newton é o famoso princípio fundamental da dinâmica para os mais íntimos PFD. A segunda lei de Newton fala sobre a força resultante aplicada em um corpo. Então, nós temos que uma força aplicada em um corpo, ou ela produz a aceleração ou deformação naquele corpo. Com relação à aceleração, ela é diretamente proporcional à força aplicada. Então, por isso que o Newton escreveu que a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Então, é a famosa fórmula física meu amor. Então, a força ela sempre será dada em newtons. Então, vamos escrever aqui as unidades correspondentes. Força ela será dada em newtons. A massa em quilogramas, fazendo análise dimensional.
e a aceleração sempre em metro por segundo ao quadrado, metros por segundo ao quadrado. Então vamos aplicar com um exemplo aqui. Um ponto material de massa m igual a 400 gramas está em movimento retilíneo acelerado, cuja aceleração tem módulo A igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Calcule o módulo da resultante das forças que atuam no ponto material. É só aplicar a famosa fórmula física, meu amor. Então, ele quer saber o que? A força resultante, né? Então, ele quer saber o F. A massa está em gramas. O que nós devemos fazer? Passar para quilogramas, porque é a unidade usada da massa. Nós sabemos que 1 quilograma possui 1000 gramas, então para passar de gramas para quilogramas, eu divido por 1000, que vai dar 0,4. Então nós já temos a massa em quilogramas, né? Então 0,4 vezes a aceleração, que é 6 metros por segundo ao quadrado. Já está então em metros por segundo ao quadrado, é só jogar na fórmula, vezes 6. 6 vezes 4 dá 24, então 0,4 vezes 6 dá 2,4. Então, newtons, força é dada em newtons. Cuidado que na prova, se esquecer da unidade, perde um décimo. Então, 2,4 newtons, bem tranquilo. Muito bem, considerando a gravidade de um determinado planeta ou astro, nós temos o seguinte. Nós sabemos que a força resultante nada mais é que a massa vezes a aceleração. Então, a força que o planeta puxa cada corpo, que nós vamos chamar de força peso, então simplesmente P, a massa é uma constante contínua e a aceleração, nesse caso, é a aceleração da gravidade daquele, seja planeta, seja satélite artificial ou um astro qualquer. Então, a massa vezes a gravidade. Então, essa é a forma que a gente vai utilizar. Bem fácil, né? Peso é massa vezes gravidade. Não confunda peso com massa. Peso é em newtons, né? É uma força, portanto, e a massa ela é dada em quilogramas. Então, a massa ela é uma constante para cada corpo. Muito bem, letra A. Calcule o peso desse corpo na Terra, onde a aceleração da gravidade tem módulo g igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aplicando a fórmula, peso é massa vezes gravidade. A massa já é dada em quilos, né? Quilogramas, então 10 vezes a gravidade, que é 9,8. Então o peso do corpo na Terra, 10 vezes 9,8, 98 newtons. Letra B, calcule o peso desse corpo na Lua, onde a aceleração da gravidade tem módulo g' igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso do corpo na Lua é a massa dele vezes a gravidade da Lua, que é 1,6. 10 vezes 1,6, 16 newtons. Então, obviamente, lá na Lua, o peso do corpo é menor do que o peso na Terra. Lembrando que a massa na Lua e na Terra é a mesma, né? Sempre 10 kg para aquele corpo. Certo. Vamos para mais uma questão. Um bloco de massa m igual a 2 kg está inicialmente em repouso sobre uma superfície plana horizontal, sob a ação de apenas duas forças, o seu peso P e a força normal Fn, exercida pela superfície horizontal. Então, a força normal é uma força de contato, certo? Sempre que um objeto está em contato com uma determinada superfície, nós temos então ali a força normal. A partir de determinado instante, aplicamos ao bloco uma força horizontal F, intensidade F igual a 14 newtons, como mostra a figura. Despreze o atrito e a resistência do ar. Admitindo a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule, letra A,
a intensidade de Fn após a aplicação de F. Muito bem, nós temos então que ele quer saber qual é a intensidade do vetor Fn, ou seja, eu estou falando apenas do módulo do vetor, né, da força normal. Nesse caso, você concorda comigo que a força normal aqui, ela equilibra com a força-peso. Elas estão equilibradas porque o objeto ele se move apenas para a direita. Ele não vai se mover para baixo nem para cima. Então significa que a força normal e a força-peso aqui, uma anula a outra. Concorda comigo? Então a força normal tem que ser igual à força-peso. Então a força normal igual à força-peso é só fazer massa vezes gravidade. Então a massa do nosso objeto é 2 kg. Então 2 kg vezes a gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então ela é igual a 20 newtons. Então, a força normal é igual ao peso, que é de 20 newtons. Letra B. O módulo da aceleração adquirida pelo bloco após a aplicação de F. Lembrando que a força normal é igual a 20 newtons, né? E a força-peso também é de 20 newtons. E uma acaba anulando a outra, sobrando apenas a força aplicada ali, a força F. De quanto? De 14 newtons, né? Então aqui nós temos 14 newtons. Então ele quer o módulo da aceleração adquirida pelo bloco, é só usar força resultante é igual a massa vezes aceleração. Nós temos que a força resultante, nesse caso, é 14, que é igual à massa. A massa do bloco é de 2 kg, vezes a aceleração que estamos procurando. 2 está multiplicando, passa dividindo. 14 dividido por 2, nós vamos ter 7. 7, aceleração em metros por segundo ao quadrado. 7 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, vamos seguir agora com a terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton, a famosa lei da ação e reação. Vou até escrever aqui. Lei da ação e reação. Então, o que é o enunciado clássico? Se um corpo A exerce uma força F1 em um corpo B, então o corpo B exerce uma força F2 em A, tal que F2, o vetor F2 é igual ao vetor F1, porém com sentido contrário. Aquele sinal de menos indica que o sentido ali do vetor F2 é o sentido contrário do vetor F1. Então, eles têm a mesma direção, os vetores, né? O mesmo módulo, porém sentidos opostos, como diz aqui o enunciado. Então, se uma força de ação ela aponta para a direita, a direção é horizontal, observe. Se ela aponta para a direita, que é o sentido, né, para a direita, então nós temos que a reação ela vai apontar para a esquerda. Então, tem a mesma direção, horizontal também. O mesmo módulo, nós temos, entre aspas, os comprimentos aqui dos vetores, eles são iguais, porém os sentidos são opostos. Então, é isso que significa dizer que tem a mesma direção, mesmo módulo, sentidos opostos. Direção, Júnior, tem a ver com a inclinação do vetor. O módulo tem a ver com o número que caracteriza aquele vetor. É seguido ainda de unidade na frente do módulo, né? E sentidos opostos. Então, o que é o sentido? O sentido tem a ver para onde o vetor está apontando. Então, muito bem. Vamos resumir aqui a terceira lei de Newton. Se eu te pedir para enunciar a terceira lei de Newton na prova, é a lei da ação e reação. Para toda ação, para toda força de ação, existe uma força chamada reação, tal que elas têm a mesma direção, o mesmo módulo e sentidos contrários. Perfeito? Então, observe aqui, nós temos um patinador, ele está segurando a bola, de repente ele aplica uma força sobre a bola, ele joga a bola para frente. Então aqui nós temos, eu posso chamar essa força
que ele aplicou sobre a bola de ação. Ele aplica uma força sobre a bola e a bola, o que faz? Aplica uma força sobre o patinador. Então aqui nós temos a força de ação, que é a que o patinador aplica sobre a bola, e a reação é a força que a bola aplica sobre o patinador. Então a bola vai para frente e o patinador vai para trás, certo? E o mesmo acontece aqui com a pessoa andando. Talvez você nunca parou para pensar como você se movimenta. Então, como você anda, você empurra o chão para trás, né? Você aplica uma força sobre o piso para trás e o piso te empurra de volta para frente. Então a ação é a força que você faz sobre o piso para trás e o piso ele te joga para frente. Isso se você quiser andar para frente, senão você teria que fazer o contrário, certo? Então é bem tranquilo de entender ali. Algumas coisas interessantes que a gente tem ainda que analisar com relação a essas forças de ação e reação que nós vamos ver no próximo exemplo. Muito bem, então esse exemplo nós vamos conseguir entender muito bem algumas informações adicionais sobre a ação e reação. Primeira delas, ação e reação jamais se anulam. E a segunda é que a ação e reação jamais estão aplicadas sobre o mesmo corpo. Então elas jamais se anulam e jamais estão aplicadas sobre o mesmo corpo. Você já vai entender. Olha só, um livro está em repouso sobre a superfície de uma mesa. De acordo com o princípio da ação e reação de Newton, a reação do peso do livro é. Vamos fazer o diagrama de corpo livre? Significa que nós vamos colocar as forças que estão aplicadas sobre os corpos. Nesse caso, eu vou estar interessado principalmente aqui sobre as forças que estão aplicadas no livro. Eu coloquei um bloco aqui sobre uma mesa que vai dar na mesma, é o desenho que eu tinha. Então, muito bem, nós temos aqui que a Terra atrai, então, aquele bloco, né? A Terra, então, atrai o nosso bloco representando o livro. Então, aqui nós temos a força, peso, e o livro está sobre a mesa, né? Então, nós temos ali a força normal, que é a força que a mesa exerce sobre o objeto. Então você vai dizer assim, força normal e a força peso, então aqui nós vamos ter ação e reação, porque são forças de mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários? Não. Por quê? Porque a ação e reação jamais atuam em um mesmo corpo. E as duas aqui elas se anulam, né? A força normal com a força peso, uma acaba anulando a outra porque o objeto está em repouso. Então a resultante é zero. Então força, ação e reação jamais se anulam e jamais atuam em um mesmo corpo. Daí você vai me perguntar, Júnior, mas onde estará então a ação da força normal? Ora, a força normal é a força que a mesa exerce sobre o bloco. E o bloco exerce também uma força sobre a mesa, né? Poderia escrever aqui embaixo um vetor representando, vou representar aqui, que é a força, que eu posso até representar com um vetor, olha só, com o sinal trocado ali. Vamos colocar o sinal da setinha representando um vetor. Então é um vetor de mesmo módulo, mesma direção, porém com sentidos contrários. Então a força normal é a força que a mesa exerce sobre o bloco, e nós temos também o quê? A força que o bloco exerce sobre a mesa. A ação é a força que a mesa exerce sobre o bloco, a reação é a que o bloco exerce sobre a mesa. Então aqui está a reação. Nós temos que a Terra ela atrai o bloco, que é a força peso ali. Então é a força que a Terra exerce sobre o bloco. E o bloco também, querendo ou não, nós sabemos que o bloco também atrai a Terra, certo? A Terra atrai o bloco e o bloco atrai a Terra. Porém, a gente não sente, né, essa atração do bloco atraindo a Terra, porque a massa da Terra é muito maior. Mas isso acontece. Então, nós temos também o peso ali. Poderia representar um pouco mais para cá, para você enxergar. Então, a reação do peso sobre o bloco, que é o peso que a Terra exerce, a força que a Terra exerce sobre o bloco,
E o bloco ele exerce também uma força sobre a Terra. Então a reação seria então esse vetor menos P ali atuando na Terra. Certo? Então provando que ação e reação jamais atuam em um mesmo corpo. Então nós vimos isso aqui. Temos os pares de ação e reação. Ação e reação, Fn menos Fn. Você pode chamar qualquer uma de ação, a outra de reação. E a força-peso nós temos que a reação, outro par, então fechando o par, é o menos P aqui, atuando, portanto, na Terra. O peso atuando no bloco, né, a força-peso, e o vetor, então, menos P atuando sobre a Terra, ação e reação. Muito bem, isso aqui é de fundamental importância para que você consiga responder esta questão e várias questões também do Enem. Olha só, então o que ele diz? Ele quer saber a reação do peso do livro é. Então, a reação do peso do livro, a reação do peso do livro, então a reação desse peso aqui é o peso que o livro exerce sobre a Terra, né? Então, a força que o livro exerce sobre a Terra. Alternativa C, de ciência exata, que é meu outro canal, eu costumo dizer isso sempre que dá alternativa C. Show de bola, queridos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma aula bastante importante para que você entenda leis de Newton. Qualquer coisa deixe nos comentários, acredito que vocês terão algumas dúvidas. Deixa aí que eu vou responder com muito carinho. Até a próxima!